forma de pensar com a minha esposa. Pensamos juntos, conversamos juntos, acordamos, tá dado o recado. Ah, do outro casal pensa diferente, tá ótimo. O processo de evolução não é único. O processo de melhoria não é único. Vamos sair daqui? Eu resolvo ir para o Rio. E o Vinícius também vai. Só que o Vinícius pega a rodovia aqui para o Rio. Qual que é a rodovia ali? 262? Pega a 040 e vai para o Rio. Tá? Pega a 040 e vai para o Rio. Ele chega lá em 8 horas. Eu também vou para o Rio. Nós marcamos um encontro lá. Não, quando a gente chegar, a gente se fala. Só que eu vou passando pelo Triângulo, Sul Paracatu, atravesso Brasília, atravesso Bahia, desço o Espírito Santo, chego no Rio. Ele foi em 8 horas, eu vou em 8 dias. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Nós não falamos a data. Nós falamos, vamos para o Rio. Eu quero conhecer mais. Eu vou ter mais tempo, vou ter mais visões. Ele foi rápido. Ele chegou primeiro, resolveu mais coisas, mas o que eu conheci, ele não conheceu. Mas o processo de caminhada evolutiva é assim. Não existe uma maneira correta, tem que ser assim. O que extrapola é da nossa invenção. Extrapolou, mas olha, a gente vai voltar para o caminho em algum contexto aí. Essa é a proposta. Tá claro? Enfim, minha filha foi lá e tal, namorou. Relacionamento um tempo estava ruim. Falei, filha, eu estou vendo que vocês estão em atritos. Veja bem, eu já estava com 19, entre 19 e 20. Falei, veja bem, a relação de vocês não está boa. Vamos conversar? Ai, pai, mas, filha, eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai conversando a respeito. Fui buscar ela na faculdade, saí do trabalho, fui buscar ela na faculdade. Aí ela pegou e falou assim, filha, você já está tendo relações sexuais com ele? Ai, pai, mas logo assim? Tem uma roupa? Pai, então você me promete uma coisa? Te prometo. O quê? Ô pai, eu vou te contar, mas você não conta nada pra minha mãe, não? Não, filho, não conta nada pra sua mãe. Ô pai, então olha, eu vou te contar aqui. Não, a gente já tá tendo envolvimento sexual, sim, tá assim, tá assado. Filha, não é porque vocês tiverem envolvimento sexual que vocês têm que ficar um com o outro. Eu preferiria que não tivessem, porque tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês, já conversei com ela. Tá claro? Então eu preferiria, filha, que você não tivesse. Mas se você achou que era o momento, tá tudo bem. Acha que foi muito cedo, mas a escolha ela é sua. Se você não pode ficar numa relação de sofrimento porque já teve intimidade, não é isso. Aí continuamos conversando e tal. Quando chegamos em casa, minha esposa falou assim: vocês demoraram hoje? Aconteceu. Eu falei, parei para conversar com ela, a gente estava no caminho. Eu falei, não foi o trânsito? Não, eu falei, não. A gente parou. Mas o que é que vocês conversaram? A gente conversou sobre sexo. Antes de conversar sobre... Como assim? Eu perguntei pra ela se ela está tendo relação sexual com o namorado. Você perguntou assim? Falei, foi, meu bem. Assim. Ela falou assim, mas você perguntou assim? Foi, meu bem. Assim. Olha, nem me conta o que ela te respondeu. Não me conta. Eu falei, então tá bom. Ela falou, mas por que tá bom? Eu falei, porque ela pediu pra eu não te contar. Você me pede pra não saber? Então tá bom, eu fico bem com as duas. Com ela e com você. Então tá tudo bem. Pronto, não contei. Tá certo? E mais tarde ela terminou o relacionamento e tal, hoje está numa outra relação mais estável, enfim, acabou. Mas esse papo, a gente é que tem que abrir espaço, porque muitas vezes os nossos filhos sofrem com determinadas dificuldades, estão constrangidos em conversar conosco, porque nós temos regras, e aquelas regrinhas, gente, aqui não serve para eles. O nosso momento foi outro. Agora, escuta primeiro o que o filho quer dizer. Ele concorda, discorda? Tem uma outra forma de manifestar. Escuta. Não adianta a gente... Não, meu filho, porque tem que ser assim, assim, assim. Não, olha, tem que ser. Meu filho, como é que tá para você? Tá sofrido? O que está acontecendo? Como é que tá a sua relação? Na hora que eu vi que ela estava sofrendo, eu falei, filha, eu vou no ponto. Vocês já estão tendo envolvimento sexual? Porque senão ela poderia falar, não, porque de vez em quando ele me xinga, ou ele altera o tom de voz, ou ele mente pra mim. Olha, deixa eu pegar esse ponto aqui que a gente vai trabalhar a partir dele. Um pai chegou pra mim e falou assim, senhor, não pode fazer essa conversa com minhas filhas. Isso eu deixo pra mãe até sair de casa. Ela tem horas para conversar, eu não dou conta. Então, é a escolha de cada um. Eu prefiro que nós, no papel de pais e mães, façamos essa dinâmica. Que nós façamos. Para que eles não tenham reserva nem com um, nem com o outro. Mas se tiver com um, que não tenha com o outro. Tá claro? Ela tem mais liberdade de falar comigo do que com a mãe dela. Então, nós façamos esse movimento. Tudo bem? Mas a escolha é deles. A escolha é deles. E a consequência é deles também. Eles não saem para estudar? Tem consequência. Pode tomar um tiro de bala perdida. Pode nunca acontecer nada. Nunca. Tá claro? Então nós é quem vamos fazer o envolvimento com eles. Tudo bem? Dúvida? Todas?
É possível, depois disso tudo. Como nos posicionarmos diante do irmão que apresenta sinais de homossexualidade? É a pergunta de número 27 deste livro Desafios da Educação. Como nos posicionarmos diante do irmão que apresenta sinais de homossexualidade? Eu já falei da infância, necessariamente não é sinal, tá claro? Ficou tranquilo isso, né? Mas o jovem começa a apresentar sinais. E aí nós temos dois tipos de jovens: aquele que se envolve e aquele que não se envolve, mas ele começa a apresentar sinais de ingenuidade, de delicadeza, trejeitos. E aí, o que fazer? Vamos aí, e aí? Oi. Você falou assim, trejeitos, aí eu imagino falando de um garoto, mas hoje na escola tem uma febre de meninos que se descobrem, eu acho que virou moda. Semana eu falei para mim, olha, você não está pronta ainda para achar que você é isso ou aquilo, você tem preferências. Vive a vida, talvez, mas seria muito legal a gente considerar essa sexualidade dos dois aspectos. Sim. Não só com os trejeitos, ou masculinos. Trejeitos e maneirismos. Porque hoje as meninas estão mais livres. Sim. A mulher sempre é assim, né? Então é uma confusão. Eu acho que a menina é maltratada por um rapaz, ela já resolve que vai ser vai gostar só de menino. Hoje, quando eu vim para ouvir você, eles estavam querendo levar alguma coisa de novo para minha escola, que é uma escola estadual na região do Carreiro, e que a gente está tendo problemas de todos os tipos com a questão da sexualidade. Uhum. E acaba que os meninos sempre estão perguntando, professora, você é diferente, né? Professora, você é protestante? Eu não. Você é católica? Não. Professora, você é brasileira? Sou. E parece que está vindo tudo na minha direção, e eu estou lidando com aquilo que eu sei, com aquilo que eu estudei. Hoje, o foco da minha vida é esse. Tá. Pois é. Aqui. Não é o caprichar. Vou trazer o que a doutrina traz. Se for caprichoso ou não. Porque veja bem, a forma que está colocando ali, como nos posicionarmos diante do irmão que apresenta sinais de homossexualidade, primeiro vai entrar a nossa observação. E aí o que o Camilo coloca? Existem várias maneiras de nós ajudarmos este jovem que está apresentando sinais de homossexualidade. Várias maneiras. Então, vamos entender primeiro, porque fica parecendo que o tempo todo a homossexualidade é sempre algo perverso, espíritos que estão sem evolução. Primeiro nós temos que desconstruir essa ideia. 3 causas para a homossexualidade. 3. Quem vai colocar isso para nós é Emmanuel no livro Vida e Sexo, no capítulo Homossexualidade. E ele vai colocar que a primeira situação, existem espíritos que apresentam sinais, maneirismos e não têm tendências homossexuais. São espíritos nobres, educados, que assumiram uma proposta espiritual no corpo físico diferente da que assumem do outro lado. E chegam aqui todos gentis, a gente já fala ser gay. Que o problema é nosso, o problema não é com ele. Então ele já coloca essa. Vamos pegar um exemplo. Qual é o exemplo mais comum que a gente conhece? Tá claro? Você imagina a hora que ali no filme mostra o pai pagando o Chico para ir num prostíbulo, paga as mulheres. No livro coloca que foram os amigos. E os amigos disseram, não, hoje ele vai virar homem, porque com essas 3, não, essas aí são bacanas, ele vai sair de lá homem essa noite. Quando os amigos abrem a porta do prostíbulo lá no dia seguinte, o que ele estava fazendo? Primeira vez que eu escuto falar, culto no lar na zona. Tá? Tava ele lá com as 3 fazendo culto no lar. Observações. Essas 3 largaram a prostituição após essa conversa com o Chico. Ninguém sabe quem são elas. Ninguém sabe. Elas foram para outras cidades, ganharam a vida, casaram, tiveram família, filhos, acabou. Tá? Essas 3. Tudo bem? Ou seja, na postura do Chico, ele seria essa alma que a postura dele de educação, de disciplina, a gente olha e fala, é gay.
tá? Pela formação dele. Tudo bem? Primeira causa que a gente acha. Segundo, pessoas que muitas vezes, aí essa colocação que o Emmanuel faz é a mesma que o Leon Denis faz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Entretanto, o Leon Denis faz em estudo. O livro dele não é psicografado, é um estudo deles. Mas é a mesma que o Emmanuel faz na psicografia do Chico. Espíritos que tiveram 3, 5, 8 encarnações como homem, quando vêm como mulher, podem apresentar trejeitos masculinos. Podem apresentar. Pode não ser homossexualismo, como pode despertar o sentimento para outra mulher, porque antes era homem e tinha atrações por mulheres. Pode, vai depender do campo moral. Espírito que 3, 5, 8 encarnações como mulher, quando vem como homem, pode apresentar tendências afeminadas, o que não significa homossexualismo. Tudo bem, são os dois lados. Mas o terceiro e o mais comum, aí entra a colocação do André Luiz, todos nós em matéria de sexo temos um problema diferente. A terceira, o Emmanuel coloca para nós assim: na sua maioria, aqueles espíritos que vieram como homem e chegaram aqui a assumir uma vida promíscua, desrespeitando a mulher, mães de família, pessoas jovens, solteiras ou virgens, e esse homem foi desrespeitando. Na próxima encarnação ele vem na figura feminina para aprender a lição do amar o próximo como a ti mesmo. Ele vai ter que aprender a se respeitar, porque ele desrespeita as mulheres, ele agride as mulheres. Então ele vem como mulher para ele aprender a respeitar a figura feminina através do autorrespeito. Só que ele antes era homem e tinha atração por mulheres. Hoje ele vem como mulher, mas continua com a mesma estrutura mental de passado. Então continua com a atração por mulheres. Está criado o homossexualismo feminino, ou lesbicismo, ou lesbianismo. Tá claro? O contrário, aquela mulher que tem vários parceiros, vários homens, desrespeita lares, homens casados, comprometidos, e transa daqui, transa colar, num movimento também promíscuo, na próxima encarnação vem na figura masculina, para aprender a respeitar a figura do homem. Só que a estrutura mental é a mesma. Antes era mulher com atração por homens, hoje é homem com atração por homens. Está criado o homossexualismo masculino. Tá claro? Se está criado para nós, dentro da posição que a Carol me corrigiu, eu falei, qual que você me corrigiu? Para sair de homossexualismo para homossexualidade. Isso. Carol me corrigiu e pediu para a gente estar usando o termo homossexualidade, não usar homossexualismo. Muitas das nossas bibliografias têm usado homossexualismo, e homossexualismo caracteriza doença. E homossexualidade não, é um gênero, e a partir daí nós vamos trabalhar. É isso, Carol? Tá ótimo. Então, para a gente ficar atento também, que as nossas bibliografias estão, agora que elas estão corrigindo, tudo bem? Então, olha só, a partir do momento que eles fazem a opção pela homossexualidade, eu não sei se é um espírito que já teve dificuldades nessa área, eu não sei se é um garoto nobre que está com uma proposta espiritual, eu não sei. E aí o que o Camilo coloca? Eduquemos os nossos filhos. Observemos os nossos filhos. Vamos chamá-los para as orientações. Inclusive ele fala de orientação técnica. Se a nossa observação chega nesse ponto, é de número 27. Ao perceber na criança tais situações, vale a pena conduzi-la a um acompanhamento terapêutico pelas mãos de psicólogos confiáveis por sua dignidade profissional, preferencialmente aquele que já admite a realidade da alma, a fim de que os pais encontrem também esse apoio. Porque é isso que eu estou passando para vocês, a gente costuma patologizar a situação. Seja menino, seja jovem, seja adulto, a gente coloca no quadro patológico. E ele está colocando que já tenha conhecimento justamente para a gente não adoecer o outro. Por quê? Porque nós já estamos doentes nos nossos conceitos. Tá claro? A fim de que os pais encontrem esse apoio no sentido de verificar se não está sendo o próprio lar o reforçador de determinadas características, quando não aquele que alimenta. Juntando isso, seguirá a orientação espírita que a criança irá absorvendo nas aulas de moral cristã, enquanto se desenvolve no entendimento das coisas da reencarnação. Então, com a criança e com o adolescente, o pré. No
caso de serem adolescentes ou adultos, será justo que se estabeleça um diálogo fraternal entre eles e aquele que se apresente para ajudar, depois de verificar se dispõe das características de respeito, de paciência, de argumentação lógica, de autoridade moral para fazer esse diálogo. Tudo bem? Então, aí já é importante que a pessoa tenha condições de conversar. Que aquela pessoa que já tem o hábito de ironizar, de brincar com a postura do outro, ele não está preparado para um diálogo, não. Não está preparado, a questão dele é vulgarizar as questões sexuais. E olha, ninguém está em condições de vulgarizar nada, porque todos nós temos dificuldades. Levando em consideração o que disse André Luiz, a gente pode imaginar que seja um transtorno psicoemocional, extrafísico, sei lá, do espírito, pode ser? Podemos. Mas aí, nós podemos levar em consideração isso, sim, podemos. Mas, veja bem, quando, não é só o André Luiz, porque o Emmanuel também coloca, Edivaldo Franco, falando sobre sexualidade, ele coloca assim: agora, a partir dos movimentos gays, nós vamos ter várias pessoas, amigos, próximos, queridos, que estão criando coragem para sair do armário. É a fala do Edivaldo Franco. Por quê? Porque muitos estão carregando dificuldades e para eles isso é um tormento. O que não significa que o movimento gay vai penalizá-los, não. Mas como nós temos que rever os nossos conceitos, senão a gente os penaliza. Tá claro? Aí uma pessoa chegou para mim e falou comigo assim: Emerson, mas meu filho, no caso o rapaz, né? Meu filho está abraçando o homossexual. Emerson, eu não estou dando conta. Eu falei: eu vou contar para a senhora uma historinha que o Chico, conversando com o homossexual, colocou. O rapaz chegou para o Chico e colocou para ele que ele não dava conta de optar por mulher. Ele gosta de homem. E aí o Chico falou assim: meu filho, então canalize as suas energias. Olha a orientação. Canalize. Para não acontecer desvirtuamento, canalize as suas energias. Canalize para o seu setor de estudo, de trabalho. Você quer ir para a área da saúde e tal. Canaliza. Para você não cair em situações de promiscuidade e tal. Aí ele falou assim: Chico, mas eu faço todas as atividades, eu estou envolvido, você sabe que eu estou dentro da doutrina, mas eu não consigo. Aí o Chico falou para ele: já que você não consegue, então escolha um parceiro e você vai se dedicar a esse parceiro. O amor tem muitas dimensões que o ser humano não conhece, e isso cabe a vocês e a Deus. Então escolha e seja fiel ao seu parceiro. Não assuma uma vida de promiscuidade. Ele guardou a orientação do Chico. Esse jovem desencarna, encontra com Inácio Ferreira no plano espiritual. Isso está no livro Do Outro Lado do Espelho. O Inácio, conversando com ele, fala com ele assim: você deu conta de seguir as orientações do Chico? Ele fala: não, eu abracei a promiscuidade, eu não dei conta. E aí o meu desencarne veio carregado de dificuldades e sofrimento, e hoje eu estou me preparando para fazer um novo movimento reencarnatório, e lá na Terra vou como mulher. Aquele que foi o meu companheiro na homossexualidade está em outra área, trabalhando também como homem. Nós dois iremos reencarnar em um casal heterossexual. Desde o grupo de jovens, nós nos conheceremos, que já reencarnaremos em lares espíritas. Vamos nos afinizar um com o outro, vamos nos aproximar. Os dois obsessores que mais nos agrediram no homossexualismo e na promiscuidade já estão se preparando para vir os nossos filhos. Olha a linha que o amor ganhou. Então a gente não pode dar o caráter patológico. Por quê? Porque a patologia está aqui. Eu tenho que mudar os meus conceitos. Eu tenho que mudar a minha forma de me posicionar. Se eu mudo, eu vou fazendo essa relação com as pessoas que eu vou conversando também. Mas se eu levo na ironia, levo na brincadeira, silencio quando eu estou envolvido neste ou naquele grupo, não vou falar não, porque senão vai parecer, né, pessoal? Eu tenho que me posicionar, sim. Olha quanta coisa a gente tem de conhecimento. E a gente fica silenciando. Por quê? Porque o bem é tímido. A gente fica com vergonha de tocar no assunto. Oi, minha filha. Do outro lado do espelho. Homem e mulher que já desrespeitaram, né, famílias, companheiros. Isso também pode ser uma questão não só biológica, como espiritual também? Pode. Essa reincidência em ter vários relacionamentos. Pode, sem sombra de dúvida. De repente nasceu num grupo, aí volta a questão que ele trouxe aqui. De repente nasce no grupo onde já tem predisposições em função das vivências anteriores. E às vezes é o grupo todo. A dificuldade está dentro do lar, não é com aquele membro. E muitas vezes é só aquele membro para ser educado naquela família, que já é uma família com um perfil mais nobre. Tá claro? Agora,
Vamos voltar num outro pontozinho que é, olha, são 12:20. Como eu comecei 9:20, eu deveria acabar. Mas sempre na hora de acabar eu peço 10 minutos de crédito, eu vou acabar 12:30. Combinamos? Então faça favor de me esperar. Então olha só. Então veja bem. Vocês imaginem. De onde vem a ideia? Do crime ao homossexual? Matar o homossexual, acabar com o homossexual, destruir, bater. De onde vem? Dos homofóbicos. O que é isso? Hã? Quem que falou isso? É o espelho, né? Não. Da nossa sociedade? Não. Da dificuldade interior? É. Não. O machismo, não sei se tem machismo? Não, eu não sei se tem a ver, mas eu li uma vez uma situação chamada As 10 Coisas que a gente aprende antes de encarnar. E uma das questões é: a gente não pode amar ou odiar no outro aquilo que a gente não ama ou não odeia em nós mesmos. Não sei se tem a ver, mas eu, em todas as situações que eu vivencio hoje na vida, eu sempre penso nisso. Deus te ouça, meu filho. Se talvez, não, eu estou falando assim, se talvez eu não estou detestando ou realmente... Dificuldade que você traz. Se não é uma dificuldade que eu também trago. Sim. Pode ser uma relação... Um espelho, relação de espelho. Que aí quem vai falar para nós sobre a relação de espelho é um psiquiatra no livro Não da Lavra Espírita, que se chama O Espelho Mágico. E ele vai falar dessa relação, que é o Ângelo Gaiarsa. Mas veja bem, de onde vem a ideia homossexual? Gente, isso não é nem de escolas que a gente aprendeu, não é do machismo. Velho Testamento. Vamos pegar comprovado em cartório, né? Porque quando a gente pega lá da lei, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Quem falou isso foi Moisés. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Moisés. Lá na época já pregava que não podia ter homossexualismo. E como era comum homem com homem, ele já foi trazendo homem com homem. Praticaram coisa abominável. Então esse conceito ele vem atravessando a história. Nós temos aproximadamente 4.000 anos isso aqui, ó. Moisés foi 1.500 a 2.000 anos antes de Jesus. Antes. De Jesus para cá mais 2.000 anos. 4.000 anos. E as pessoas estão colocando em prática ao pé, mas não colocam os ensinamentos ao pé da letra, né? Entende isso aqui, então tem que acabar com todos. Mas, então por que não fala que Moisés falou de amar o próximo como a ti mesmo? Coloca ao pé da letra. E aí o próximo entra aqui. Mas Moisés não está falando que tem que acontecer a morte, não. Vamos entender? Vamos tirar o espírito da letra. Se um homem se deitar com outro homem, veja bem, se a razão se deitar com a razão, como se fosse sentimento, se a razão se deitar com a razão, como se fosse sentimento, ambos praticaram coisa abominável. Praticaram coisa abominável por quê? Muda o seu projeto. Se eu programei ter 3 filhas, com 19 eu abro espaço para a homossexualidade, eu mudei o meu projeto. Eu não vou ter a mulher, eu programei o casamento com aquela mulher e as 3 filhas. Já estou mudando o meu processo. Tá claro? Então, o que eu pratiquei foi abominável. Segundo o meu crescimento espiritual, eu estou desviando. Olha o curso, eu estou indo para o Rio, pelo Triângulo e tal. Você está indo para o Rio pela 040. Mudei o curso. E aí fala, serão mortos. Não é que é para me matar, não. Eu estou sendo morto naquela perspectiva. Naquela. Mas terei outras perspectivas? Terei outras. A evolução, gente, ela não termina. Ela não para, não tem fim. Num outro movimento, aí vem o Chico falando com o jovem. Num outro movimento, o jovem não está vindo para corrigir. Ele está vindo. Então a mesma situação nossa aqui. Ou se a gente mudar. Se um sentimento se deitar com outro sentimento como se fosse razão, ambos praticaram coisa abominável. Se elas estão juntas, programaram um casamento com homens numa relação heterossexual, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos nas suas intenções, mas vai criar projeto novo? Claro que vai. A espiritualidade não para de trabalhar em nosso favor, hora nenhuma. Se a gente muda o trajeto, eles estão lá na frente e vão nos ajudar naquela mudança, a gente se sair bem. Recalculando rota. Isso, tipo Waze, recalculando a rota. E olha, vai recalcular assim lá na China. Porque recalculam conosco o tempo
tempo todo. O tempo todo, gente. Quem vai colocar isso para nós? Você vai te arretar, né? Não, porque se você for sentar achando que eu vou acabar porque você levantou, eu não tenho medo. Então, quem vai colocar isso para nós é o próprio André Luiz no livro No Mundo Maior, aonde eles fazem o recalcular da rota. No capítulo 10 do livro No Mundo Maior, intitulado Dolorosa Perda, vai falar de uma relação de aborto. E aí, quando a garota assume uma gravidez, aquela gravidez não estava programada, não estava, a espiritualidade fez uma reprogramação, porque aos 19 anos ela começou a assumir uma vida promíscua, e a espiritualidade fez uma reprogramação, e um espírito que era amigo dela, vem e ela está grávida com 25 anos. Por quê? Porque ela começa a assumir a promiscuidade, a espiritualidade viu que só ela assumindo uma gravidez é que ela sai da promiscuidade, porque ela estava desviando a rota dela na promiscuidade. Aí vem o filho, que era o espírito próximo, mas não era inimigo, mas também não era uma grande afinidade, mas ele precisava de reencarnar, e ela precisava de engravidar para se refazer. A espiritualidade recalcula. Só que aí ela abraça outra ideia. Ela fala que ela vai abortar. Ela fala que ela vai abortar. Aí ela sonha com o espírito fala para ela não fazer isso, que ele vai ajudá-la, que ele precisa de vir, que ele precisa da reencarnação. Ela fala que ela não aceita, que ela não tolera, sonha com a mãe dela no plano espiritual pedindo a ela para não fazer. Ela insiste e fala que vai fazer, e aí ela contrata uma enfermeira para fazer o aborto dentro da casa dela. Aí a mãe chama Calderaro e André Luiz para conversar com ela. Aí fazem reunião no plano espiritual, enquanto a enfermeira está preparando a instrumentação, fazem a reunião no plano espiritual, e aí a hora que ela dorme, enquanto a enfermeira está preparando, ela sonha com a mãe, com o Calderaro, o André Luiz e o reencarnante, que ela já estava grávida de 2 a 3 meses. E aí eles pedem para ela não fazer, etc e tal. Enfim, ela acorda assustada e pede à enfermeira para fazer o aborto, que ela teve um sonho assim. A enfermeira fala, não é melhor então a gente esperar, já que você sonha? Não, eu quero agora, estou te pagando para isso, pode fazer. A enfermeira vai lá e promove o aborto. Quando o espírito se vê desligado da mãe, quando ele se vê desligado, ele olha para ela e ele fala com ela, agora eu vou fazer com você o que você acabou de fazer comigo. Ele envolve o aparelho cardíaco dela, ela tem um infarto no miocárdio, começa a ter hemorragias, a enfermeira liga para o hospital, daí a pouco ela dá entrada no hospital com sangramento e desencarna. É a primeira pessoa que ela vê, é o espírito que ela tirou do ventre dela. Na hora que ela vai, a mãe vem para abraçá-la, ela passa correndo pela mãe. Aí o Calderaro, a mãe fica desesperada, o Calderaro fala, agora não tem jeito, porque ela acabou de cometer um crime, ela não está te vendo, nós estamos numa outra faixa vibratória, estamos em outra, e ela está nessa aqui, ó. E ela só vai ver aquele que ela tirou do ventre dela, ela cometeu um crime, e agora eles vão entrar no processo de perseguição, e o espírito começou a correr atrás dela. Aí a mãe falou assim, mas quando é que ela vai parar? Quando eles despertarem que para além da vida física existe uma vida espiritual, e eles vão ter que aprender a se perdoar. Agora o movimento de perseguição, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Tá claro? Ou seja, mas foi feita uma reprogramação. Então aqui é uma reprogramação. Ah, mas está errado? Gente, aí eu fico com a fala do Chico. O amor tem uma vastidão que nós desconhecemos. Não é o nosso papel criticar, agredir. Nós já temos as nossas dificuldades, né? Como é que você falou no início, Flávio? Da vida sexual, ninguém tem nada a ver com isso. Não se meter com a vida de ninguém. A fala do Emmanuel, né? Tá claro, é assunto pertinente à consciência de cada um. Tá tudo bem? Gente, olha, 12:28. 2 minutos. 2 minutos, então, já que alguém uma pergunta? Não, gosto. Assim. Então, eu preciso falar para vocês da importância do preservativo, mas não a importância que a mídia está trazendo para nós. Que a mídia está colocando é justo, tá? É justo. Mas não é simplesmente dar o preservativo. Não é isso. Um jovem chegou para mim com 11 anos e ele ganhou de presente do pai dele preservativo no aniversário. Um pacotinho com 3. Da mãe dele ele ganhou outro pacotinho com 3. Da madrinha ele ganhou outro pacotinho com 3. No aniversário dele ele ganhou 9 preservativos. E aí ele veio conversar comigo e falou assim, Emerson, como é que eles me deram preservativo, mas assim,
como é que ele sabe o tamanho do seu pênis, né, meu filho? Se vai se adaptar, né, o preservativo e tal. Ele falou assim, como é que ele sabe? Eles me deram, não, meu filho, aqui, olha, o tamanho dele vai se adaptar ao tamanho do pênis. Só numa situação muito diferente é que precisa de outro tamanho do preservativo. Mas, no geral, ele é elástico, ele vai se adaptar. Mas eles conversaram com você quando te deram preservativo? Não conversaram nada. Não, meu filho, então nós vamos conversar. Vamos conversar sobre o preservativo, o uso dele, como que se usa, vou te explicar. E aí, abre o pacotinho, vou te mostrar. Pronto, fizemos isso. Atendendo uma colocação que o Camilo diz para nós, função de pais e educadores. Gente, quem não é pai é educador. Você está em contato com o mais jovem, com a criança, é educador. Eu vou sentar com ele e vou explicar. Chamei os pais para conversar depois. O pai, ele tem 2 metros para cima e 2 para o lado. Quando ele entrou para conversar comigo, ele e a esposa, viu meu filho? Tá virando homem, viu? Dei para ele de presente, camisinha. Senta aí, meu filho. Então nós vamos também ter uma conversa de homem para homem. Senta aí, o senhor, a senhora, senta aí. Vocês não conversaram com ele sobre preservativo. Vocês não conversaram. Não, mas isso não precisa de conversar. Não precisa, a gente dá de presente, pronto. E aí eu falei com eles assim, veja bem, eu conversei com ele a respeito do preservativo, que hora que vai usar, quando usar. Não, Emerson, deixa eu te falar uma coisa. A vizinha, ela está com 10, 11 anos, ela é da faixa etária dele. Daqui a pouco, ele vai começar a se envolver com ela lá, e eu não quero ser avô, não, a gente está cedo. Eu falei assim, olha, eu sei que está cedo para vocês serem avós, eu sei que está cedo. Mas se o senhor dá preservativo para ele e nem explica, o senhor libera para ele usar o preservativo. E eu gostaria que o senhor não liberasse, eu gostaria que a gente educasse. Não, mas homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Eu falei assim, olha, a forma que o senhor pensa é a forma que os outros pais pensam dos seus filhos. Essa mesma vizinha que eu conheço, esse casal tem um filho. E o filho está com 9 anos. E se o senhor continuar pensando assim, o filho vai ganhar a camisinha de presente para ele usar com a sua filha, que hoje está com 8. É tranquilo para sua cabeça? Não é claro que não? Minha filha? É claro que não. Eu falei assim, então, pense em condições de igualdade para o filho e para a filha. Pense em condições de igualdade. Porque senão nós não podemos estimular o machismo. O homem tudo pode. Nós temos que acabar com essa porcaria de prendam as suas cabras que os meus bodes estão soltos. Nós temos que parar com isso. Isso é falta de respeito e de dignidade à figura humana. Então nós vamos parar com isso. Então, agora, se o senhor pensa que é assim, eu quero que quando a sua filha faça 11 anos, o senhor dê preservativo para ela de presente. É justo que ela tenha preservativo, porque a educação é igual. Eu não concordo, mas se o senhor faz isso pelo filho, tem que fazer pela filha. Os direitos são iguais. Enfim, a Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, no capítulo sobre homossexualidade, o jovem e a AIDS, ela vai colocando para nós que o preservativo tem poros. Por mais que a malha do preservativo, a malha, esteja fechada, ela não se fecha 100%. E que o vírus da AIDS, ele é 10 vezes menor que o espermatozoide. 10 vezes menor. Se ele é 10 vezes menor, aí ela fala assim no livro, a possibilidade de passar o vírus, mesmo com preservativo, são incontáveis. Ela coloca assim, são incontáveis. Pronto. E deixa o critério para os jovens. Ah, mas nós vamos falar isso, então a gente tem que ser contra o preservativo? É óbvio que não, gente. Nós estamos falando que ainda assim tem que ter cuidado, senão fica parecendo que, com preservativo não vai ter nada. Não é que não vai ter nada. O risco ainda existe com preservativo. Basta a gente pegar, quando a gente está tomando banho, quando eu era menino fazia muito isso, ficava lá debaixo do chuveiro, né? Falando que está tomando banho, a água ia caindo aqui, só para a gente juntar, para fazer poça d'água na mão. Vocês já fizeram isso? Ai, graças a Deus. Não, porque eu fico achando que só eu que sou doente, né? A gente faz poça d'água na mão. Mas depois que você faz a poça ali, e que você tira daqui, por mais que a mão esteja enxuta, daí um pouquinho ela vai passar por entre os dedos. É o poro do preservativo. Vai passar daí um tempo. Tá claro? Então a Joana deixa claro para nós entendermos, aprendermos e a gente entrar em vigilância em relação a tudo isso aí. Gente, olha, passou até além dos 10 minutos que eu pedi, são 32 minutos, tá? Então eu vou contar uma história para vocês. Espera aí. Não, pera aí. Só mais um minuto. Olha só. Meia hora pro almoço, vão voltar. Não, espera aí. Uma historinha agora para a gente fechar. Um sacerdote foi fazer uma pregação, gosto de usá-la. Foi fazer uma pregação no interior, foi muito badalada a ida dele. Quando chegou no interior,
ele viu que havia naquele templo apenas um fiel. E aí ele esperou, passaram-se 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não chegou mais ninguém. E aí ele olhava para o fiel olhava para ele, o fiel esperando a pregação. E aí o fiel falou com ele assim: olha, o sacerdote falou com ele assim: olha, moço, não chegou mais ninguém, então eu vou embora e vou deixar a minha pregação para uma outra vez que eu vier, que aí eu sei que é badalada a minha vinda, mas para ter mais gente e tal. O fiel olhou para ele e falou assim: olha, moço, eu vou falar com o senhor uma coisa, eu não entendo nada desse negócio de pregação não, mas eu vou te dizer, eu sou um vaqueiro, mas se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar e vier só uma vaquinha, é tolice da minha parte levar toda a comida que eu tiver embora e deixar aquela vaquinha com fome. O sacerdote pareceu entender o recado, fez uma pregação para aquele vaqueiro de quase 1h30, pareceu que ele estava ensinando tudo que ele sabia. Na hora que ele terminou, ele perguntou ao vaqueiro se ele gostou da exposição. E o vaqueiro falou com ele assim: olha, moço, agora o senhor sabe, eu sou um vaqueiro, eu não entendo nada desse negócio de pregação não, mas eu vou te dizer, se eu chamar minhas vacas tudo para alimentar e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu der a vaquinha toda a comida que eu tiver. Então, olha, é tolice da minha parte achar que nós vamos esgotar o assunto numa manhã de domingo, mas eu espero que o alimento tenha sido dado e as referências fiquem para nós, ok? Obrigado.